todo mundo preparado para mais um painel maravilhoso aqui no nosso evento, Investir 2024. Agora, com uma super convidada que eu tenho o prazer aqui de anunciar para vocês, Pietra Guerra. Pietra, que é sócia e a relação com investidores da Asset da WHG, formada em administração aí pela USP e atua no mercado financeiro desde 2014, já é uma veterana do mercado. Seja muito bem-vinda aqui, Pietra. É um prazer te ter aqui com a gente para discutir um pouquinho sobre como investir, as tendências globais para 2024. Bem-vinda. Olá, Thales. Olá, boa noite a todos que estão acompanhando aqui com a gente. Boa tarde, pessoal da FAS também. Queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês em mais uma, né, tá? Já estivemos juntas em outros painéis, outras conversas. É sempre um prazer estar presente aí. Agradeço muito o convite para falar. Momento importante, virada de ano, é sempre um momento de fazer uma retrospectiva e olhar para frente, acho que tanto do ponto de vista pessoal, que acaba entrando aqui a questão de investimento, é super importante, quanto também de mercado, né? De olhar perspectivas, enfim. Então vai ser ótimo. Com certeza, super necessário para o investidor, né, Pietra, esse momento aí do ano. Pietra, quero começar a falar um pouquinho da situação dos Estados Unidos para a gente começar a iniciar a nossa conversa por aqui, tá? Bom, a gente sabe que a inflação americana tem recuado, de forma leve, mas tem recuado, e os cortes nas taxas se tornaram aí o foco das conversas dos dirigentes do Fed nos últimos meses, né? Aquela coisa ali em cima do muro de vai, de fato, começar a cair as taxas, não vai, mas isso tem se tornado aí o foco e fica no radar dos investidores. As bolsas dos Estados Unidos começaram a reagir nos últimos meses e a gente viu uma reação bastante forte agora no mês de novembro. Assim, não só os investidores acabaram adquirindo ações em antecipação aos cortes, como também aqueles que não esperavam a recuperação começaram a aproveitar a liquidação com medo de ficar fora da festa, por assim dizer, né? O cenário levou as ações americanas aos seus melhores desempenhos em um mês de novembro em um mês de novembro em 4 décadas. Será que dezembro a gente vai seguir a mesma tendência, Pietra? E quero também que você dê aqui um panorama de qual será essa tendência no início de 2024, o que o investidor pode esperar aí para as bolsas de lá nesse período. Perfeito, acho que assim, pergunta muito completa, já abordou aí vários pontos que chamam a atenção do investidor, né? Então, acho que o primeiro é o movimento da taxa de juros dos Estados Unidos. Então, isso é importante para qualquer investidor, aonde quer que ele esteja. O investidor que tem uma visão mais doméstica ou uma visão mais global, o movimento da taxa de juros americana é o que estava dando a letra aí para o mercado ao longo desse ano, dada a importância aí, a importância mesmo da dinâmica de juros dos Estados Unidos para o globo. Então, a gente acompanhou aí entre setembro e outubro um momento mais negativo, então a gente viu essa alta da curva de juros dos Estados Unidos, e agora em novembro ela voltou, a gente viu essa acomodação, e aí principalmente, né, a gente viu que potenciou isso? A notícia aí da menor emissão de títulos públicos longos anunciados pelo Tesouro Americano, uma surpresa do lado da inflação, né, o CPI mesmo surpreendendo para baixo, como você mesmo falou, e também a questão de um Fed mais amigável. Então, são essas 3 questões de dinâmica macro que ajudaram a Bolsa a destravar valor agora ao longo do mês de novembro. Eu acho que essas 3 mobilizações que a gente viu, elas já dão a letra do que a gente deve esperar mais para frente. Então, óbvio, a gente tem acompanhado um mercado ainda bastante instável, então a gente viu movimentos bruscos da curva ao longo de setembro e outubro que penalizaram o mercado da mesma forma, reduziu o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, acabou impactando a Bolsa e a dinâmica de mercado por aqui também e outros emergentes.
e a gente vê esse movimento voltar agora em novembro com bastante força. Como você falou, um novembro histórico é muito importante para quem estava posicionado, que conseguiu capturar bem a rentabilidade do mercado. Quando a gente olha para frente, a gente está com uma perspectiva mais otimista. Então, a gente entende que tem espaço para o mercado continuar andando. Eu acho que um outro ponto que a gente viu agora em novembro, que também é relevante, contribuiu para esse movimento aí de uma forma mais micro, menos macro, né, é a questão da divulgação de resultados. Do ponto de vista micro, que eu estava na temporada de divulgação de resultados das empresas dos Estados Unidos, e nessa período do ano, as empresas dão muito o guidance, né, as perspectivas delas para o próximo ano. E então é um momento importante de revisão das expectativas dos analistas. E aí, por isso que eu falo que vai depender de companhia para companhia, por isso a questão mais micro, mas a gente viu movimentos importantes de empresas que performaram bem, até Uber, por exemplo, é um caso, alguns nomes micros que foram bem conforme divulgaram resultados fortes, e guidances, projeções para frente também surpreendendo positivamente. Então, essa combinação dessa dinâmica macro em que aliviou essa pressão que o mercado sentiu com o movimento da curva entre setembro e outubro, principalmente, e essa acomodação da curva baseado em notícias que deu uma sinalização positiva, que é essa questão da inflação, esse posicionamento do Fed de uma forma mais amigável, da questão aí da quantidade de títulos disponíveis, de títulos públicos de longo prazo, né, e da Treasury de 10 anos disponível, como é que vai ser essa dinâmica de emissão de títulos, então com menos emissão mais para frente, tudo isso está dando uma sinalização de um macro mais favorável, combinado com notícias micros positivos que a gente acompanha do lado das empresas, que também estão mostrando que ela tem nomes bem posicionados, assim, até trazendo um pouquinho da dinâmica aqui da casa, né? Eu comentei que eu sou relação com investidores, eu sou relação com investidores da Asset, da WHG. A gente é basicamente uma gestora que faz investimentos globais. Então, a gente tem o nosso fundo que é focado em ações globais, que é o WHG Global Long Bias, e é um fundo que capturou alguns desses movimentos idiosincráticos que a gente fala, que são os micros de ações, que soube ler esse panorama macro de acomodação e teve algumas cases específicos de movimentos micros que pegou como temporada de resultados. Uber, que eu comentei, é uma empresa que segue mostrando crescimento resiliente e importante, e tem trazido crescimento de novas iniciativas. Então, a gente vê que é uma empresa que não está saturada nas linhas dela de crescimento, ela tem novas verticais de crescimento, ela está agregando com isso. Até a própria Elf, que é uma empresa aí de outro segmento, que é uma empresa do setor de maquiagem. Se tem aqui na audiência alguém que conhece, é uma linha de maquiagem está ganhando muito mercado lá fora. E também mostrou que ela está muito bem posicionada para integrar crescimento. Trancou. A gente tem uns trava-línguas. Mas eu vejo esse momento de mercado com bons olhos. Então, tanto do ponto de vista macro, quanto empresas bem posicionadas e tendo uma expectativa, né? A gente está discutiu-se muito recessão ao longo desse ano. E essa justamente era uma segunda pergunta que eu ia te fazer, porque tu de fato comentou ali que a gente teve um agosto um pouco difícil nos mercados, setembro também foi da mesma forma, mas desde 2021, com essas altas nos juros dos Estados Unidos, a gente os investidores vêm temendo esse fantasma da recessão, né? E de fato sempre vinha voltando para a pauta, será que os Estados Unidos vai entrar em recessão? E quando que isso vai de fato acontecer? E daí eu queria saber de ti se você acredita que
esse fantasma da recessão já ficou para trás, os investidores não precisam mais se preocupar com isso, porque agora as taxas de juros americanas vão, de fato, a começar a cair. O mercado acha que ali mais ou menos por maio, né, que o Fed vai começar a derrubar as taxas, e a economia vai, de fato, começar a andar um pouco melhor, ou o investidor ainda precisa se preocupar com isso? Essa foi, a gente viu a narrativa Pergunta do de $1 mercado. milhão. A pergunta com certeza de $1 milhão, aqui no caso, já que a gente está falando de ação americana, né? Mas ao longo do ano a gente viu a narrativa mudar muito, né? Entre hard landing, soft landing, no landing, como é que seria essa dinâmica? E a narrativa ela mudou muito, muito rápido. Isso que foi um desafio para quem estava fazendo ou os investimentos por conta própria, até os próprios gestores, entender qual que era essa leitura. Então, vamos lá, recapitulando aqui, né, uma retrospectiva. A gente começou o ano no D0 lá de janeiro, a visão do mercado era assim de uma potencial recessão. Então, a gente via um investidor naquele momento mais cauteloso. Mas ao longo de janeiro, foi construindo já uma visão de um potencial soft landing. Isso foi tudo muito rápido. Teria espaço aí para uma acomodação da economia americana, logo o Fed não precisaria ser tão incisivo na atuação em cima dos juros e que seria um potencial de destravar valor nas ações de tecnologia. Falando isso agora, é quase que engenheiro de obra pronta, né? Foi o que aconteceu no primeiro semestre. Mas não era essa a visão no D0 de janeiro. Só que ela mudou muito rápido. Tanto que a gente teve em janeiro, melhor janeiro de Nasdaq dos últimos 20 anos, se eu não me engano. Foi um janeiro muito positivo para o setor de growth, de tech, de maneira geral. Sendo que dezembro tinha sido muito negativo. Então, como é que de um mês para outro já a gente viu a narrativa mudando? E a gente teve esse primeiro semestre que foi positivo para a Bolsa e muito puxado pelas mega caps de tecnologia, né? Então a gente até brincava que não era o S&P 500, que era, sei lá, eram 7 ações, se não me engano, que estavam dando, que são algumas dessas mega caps de tecnologia, e sobrava o S&P 493, que eram as outras ações que não estavam andando. Mas tudo isso vem dessa visão de acomodação aí de um soft landing, de um potencial soft landing. Já na virada do semestre, para agosto, a gente viu a dinâmica macro tornando mais, pode-se dizer com mais neblina, assim, menos visibilidade mesmo, e a narrativa de uma estagnação mais forte nos Estados Unidos ganhou força junto com o movimento aí da curva de juros que a gente viu acontecendo. Então, aí, em algum momento a gente começou a acompanhar essa desaceleração. O ponto a gente não ficou o tempo todo esperando esse momento de uma recessão e daí, consequentemente, num cenário de recessão, tem revisão negativa do crescimento das empresas, porque num cenário de estagnação econômica vai ser mais difícil você encontrar quem continue crescendo. E, ao mesmo tempo, essa recessão não se concretizou. A gente teve momentos em que ela pareceu mais perto, não pareceu tão perto. A gente falou, será que em um momento a gente já vai estar no hard landing, né? Que até tem uma expressão que a gente usa muito aqui na WHG, que eventualmente todo hard landing começa com um soft landing. E daí você tem aquele momento em que eventualmente você vai ser o sapo na panela, que a hora que você vê, você já está no meio do caldo quente, você já está numa recessão. Então, assim, teve esse risco, esse risco foi muito discutido mesmo no mercado no começo desse segundo semestre. Mas o que a gente tem acompanhado agora com o crescimento das empresas, com essa dinâmica de Fed que a gente já comentou bastante, é que a recessão, de fato, ela não chegou num nível em que trouxesse uma estagnação do ponto de vista de crescimento de empresas e da economia, apesar de a gente estar acompanhando uma desaceleração dos dados americanos. Então, agora a gente está muito mais com uma visão de que vai caminhar para essa desaceleração numa medida de um soft landing,
que eventualmente até mais positivo do que o no landing, né, que era o cenário em que não tinha essa aterrissagem, e aí precisaria a inflação ia continuar mais alta e potencialmente ia precisar de uma atuação mais incisiva do Fed. Até esse dado de inflação que a gente teve já veio positivo de que sim, está acontecendo uma desaceleração, mas ela é de alguma forma controlada. É até engraçado que a gente fala que o Powell tinha essa missão quase que impossível, né? Inclusive a gente tem aqui na WHG uma live mensal de cenários que o nosso CIO, que é o Andrew Ryder, e o Fernando Fenolio, que é nosso economista-chefe, tocam, e foi o tema de agosto, se eu não me engano, a missão quase impossível do Powell. A gente fez, inclusive, em AI, uma imagem do Powell, do filme do Missão Impossível mesmo, sabe? Que o James Bond está em cima da moto, no meio da estrada, que era o Powell. Ele estava, assim, conduzindo uma moto em alta velocidade, de um lado montanha, do outro lado penhasco. De um lado soft landing, de um lado no landing, do outro hard landing, ele tentando conduzir para um cenário de soft landing, que sim, vai ter um pouso da economia, mas de uma forma suave. Essa missão, de fato, muito difícil, mas que até agora a gente está voltando até a perspectiva de que ele vai estar tendo sucesso nessa dinâmica de um soft landing. Perfeito. Bom, a gente tem um fator importante também para a economia americana, que vai influenciar, obviamente, o mercado no próximo ano, que é o fator das eleições presidenciais por lá, né? E a gente já tem acompanhado aqui, os investidores já têm ficado de olho, as últimas pesquisas que saíram aí, mostrando essa guerra, né, entre aspas, de Trump e Biden. E qual seria a preferência dos americanos. Como que você vê se desenhando esse cenário da economia por lá, para os investidores, para a Bolsa e para os investidores de modo geral mesmo, principalmente naquele período ali conturbado das eleições americanas, que se não me engano é em novembro, né? Vai Então, eu acontecer acho em novembro. o ponto mais importante aqui, longe também de ser oráculo de quem vai assumir, é a questão que isso vai refletir de forma mais clara para o ponto de vista dos investidores, o que a gente está mais atento aqui na WHG, é a questão do fiscal dos Estados Unidos. Porque muito se fala do fiscal do Brasil, o brasileiro é muito acostumado com esse termo, entende muito da dinâmica fiscal, dado toda, enfim, a própria condução, os holofotes que são colocados na condução do fiscal do Brasil e as diferentes É vertentes. muito forte, né? E, inclusive, normalmente a gente costuma ver bastante, por exemplo, a bolsa caiu hoje, por que a bolsa caiu, né? E daí você vê a explicação de que o fiscal novamente voltou para a pauta, para o radar e novamente preocupa o brasileiro, né? Então, Exato. tá sempre voltando. Exato. Então, esse já é pelo menos um assunto que a gente é bastante familiarizado, né? Igual quando o tema era inflação. O brasileiro é super familiarizado com inflação. Então, tanto que não é à toa que os gestores brasileiros tiveram performance, assim, destaque global em momentos de inflação, porque já sabia lidar. A gente já é uma economia. Mas, quando fala de fiscal dos Estados Unidos, as pessoas estão pouco familiarizadas que esse sim é um ponto de atenção. De falar assim, nossa, até parece Brasil, que é a questão dos gastos, de como é que está a balança por lá. E daí, dentre as duas alternativas que estão sendo discutidas hoje, as duas apresentam riscos para balança fiscal, de pontos diferentes. Então, um candidato que tem uma bandeira muito forte de cortar impostos, de reduzir do ponto de vista da arrecadação, da linha de arrecadação, com benefícios para a parte do empresariado, enquanto que do outro candidato ele é um risco para a parte de despesas, que é um candidato que tem uma via de gastos públicos mais altos, principalmente para questões sociais e de alguns focos específicos que o candidato aborda. Então, a principal ponto que a gente vê, então, Biden sendo aí
um risco desse de um lado e o Trump sendo um risco do outro, um da ponto de vista da receita e o outro da despesa. E daí essa questão é o que mais tem nos chamado a atenção. Então a gente tem que olhar para os Estados Unidos como um país que tem sim um risco fiscal a encarar dali para frente, e quem sentar na cadeira da presidência dali para frente, qual vai ser a medida a tomar. A gente sabe que até ainda não está definido que serão os dois candidatos, né? Pode ser que tenham opções dentro dos próprios partidos, enfim, que os republicanos venham com outra figura. Então, isso eventualmente pode ser um mitigante desse risco fiscal, dependendo de quem vier, ter uma postura, né? Óbvio, a gente sabe que tem as questões da bandeira de cada partido, mas essas são duas figuras que a gente já conhece e que a gente sabe que, fora toda a questão de alinhamento partidário, elas têm vieses fortes do ponto de vista de cortar gastos ou de cortar receita, cortar linha de receita. Então, esse é o principal ponto aqui que a gente tem olhado com atenção em relação à questão da eleição americana. Esse é o principal ponto. A gente, inclusive, soltou uma carta, nossa última carta de gestão foi exatamente sobre o fiscal dos Estados Unidos. Se eu não me engano, a gente soltou ela em outubro ou novembro. E no final é onde tangencia muito a questão de eleição dos Estados Unidos, porque quem vai ganhar, assim, ninguém sabe, a gente é muito contra, só quer vender pó, né? Assim, ficar, mas se tal pessoa ganhar, o movimento da Bolsa vai ser para um lado, se o outro candidato, a gente não sabe nem quem serão os candidatos ainda ao certo. Eu acho que é importante entender qual que é a dinâmica de cada país de cada partido em relação ao fiscal e principalmente a bandeira que cada um desses candidatos tem. A gente vê riscos, hoje a gente não vou dizer que Biden ou Trump tem um risco maior ou menor, a gente vê riscos diferentes, riscos do ponto de vista do Trump na linha da arrecadação e do Biden na linha da despesa. É difícil ponderar qual seria o maior deles ainda. Perfeito. Pietra, no geral, vocês estão otimistas com o cenário global para o próximo ano? E daí eu acho que dá para comentar um pouquinho sobre a questão da China, né? Porque isso também vem influenciando aí um pouco o investidor, obviamente vem influenciando o nosso mercado, o mercado brasileiro, porque a gente tem visto aí que desde janeiro, com a reabertura comercial da China, todo mundo tinha a expectativa de que de fato a economia da China iria voltar, né, a ser o que era, e não foi o que a gente acompanhou nesse último ano. Volta e meia, as instituições estão derrubando a expectativa aí do PIB da China, né? Então a gente tem algumas expectativas um pouco complicadas por lá. Mas não só de China, mas falando do cenário global também. O que vocês esperam para o próximo ano? Tá. Vou quebrar em duas respostas, tá bom? Primeiro eu vou responder de China, depois eu volto aqui com a questão global. Do ponto de vista de China, a gente, inclusive, gosta tanto da região que a gente tem um fundo só de China. A gente tem um fundo WHG China Macro, e é um fundo muito diferente do que tem no mercado em relação à China, porque ele é um multimercado de China. Então, juros, moeda e bolsa, como se fosse um kit Brasil mesmo em relação à China, tanto que a performance é muito diferente, né, e tem sido muito superior do que os fundos, alguns conhecidos de China, ou até ETFs, né, fundos passivos de China, porque esses fundos ficam muito atrelados à bolsa, enquanto que no nosso a gente tem as outras classes de ativo, como juros e moeda, para também gerar valor. Então, assim, a gente gosta da região, a gente entende que estruturalmente ela faz sentido num portfólio do cliente, por um principal ponto, que é o viés da descorrelação. Então, a China tem níveis de correlação muito baixos com as outras regiões do globo, tanto com os desenvolvidos quanto com os outros emergentes. Então, em um eventual momento em que você está acompanhando uma crise mais focada em uma determinada região ou outra, a China tende a ter uma performance descorrelacionada, o que é muito bom para uma carteira.
e ela tem muitos gatilhos mesmo de entregar crescimento para os próximos anos. É a única economia que se discute, terceiro do tamanho, maior que os Estados Unidos. Então tem uma série de desafios, como o Brasil também tem, mas é uma região que tem opcionalidades, a gente diria, para crescer e para destravar valor. Então a gente gosta, mas é importante saber o investidor que estiver investindo na região ter uma visão de longo prazo, de crescimento de longo prazo, e confortável com o nível de volatilidade, porque é sim uma região mais volátil. Mas para o público que entende isso, que vai olhar a China como uma parcela pequena do portfólio, que agrega com descorrelação e que tem opcionalidade de crescimento, né, de valorização no longo prazo, a gente gosta bastante. Mas é para esse perfil de cliente, né, de passivo mais específico. Aí, no curto prazo, o que a gente está vendo de China, né? A gente viu que em outubro, se eu não me engano, teve algumas revisões de crescimento, inclusive positivas, do crescimento de China, em que ela atenderia a meta de crescimento. Inclusive, novembro foi um mês positivo também, daí para a bolsa de lá, mas no relativo menos positivo do que outros emergentes, do que outras regiões que performaram melhor, que acompanharam melhor esse movimento que a gente viu em novembro de apetite a risco e de valorização dos ativos de bolsa. Na China também teve essa valorização, mas ela foi menor, e aí muito por conta de riscos geopolíticos mesmo, que a gente entende que ainda tem, e uma questão aí também da própria governança de China. Então, hoje ainda tem muita dúvida no mercado sobre China, e acho que muita frustração que ficou da gestão e da governança passada, em que era esperado estímulos mais fortes que não vieram. Foi anunciada uma sequência de pequenos estímulos, mas não o suficiente para destravar valor. E aí, para esse crescimento de China, então, o que a gente vê, que até foi anunciado em um dos posicionamentos do governo da região, foi o slower for longer. Então, vai continuar crescendo numa toada de crescimento menor do que foi esperado no passado, do que ela vinha apresentando, mas ela vai continuar entregando crescimento por mais tempo. Mas que não era sustentável também se manter por tanto tempo, né? Exato, por não mais era. anos. Mas eu acho que assim, de qualquer forma, do lado do ponto de vista do investidor, assim, a gente gosta, mas como eu falei, tem que ter essa visão estrutural de China. Então, a gente acha que faz bastante sentido. Para quem talvez teria uma visão mais curto-prazista, pode ser que perca a paciência, porque já está esperando essa destravar valor de China faz tempo. E ele, de fato, não se concretizou como era esperado no começo do ano, que você colocou. E a questão do mercado imobiliário de lá, como que vocês enxergam essa pedra no sapato do investidor? Que realmente existe, é um mercado que está em níveis já de decrescimento e apresenta, sim, um risco. Então, até no começo do ano, quando a gente viu aquele otimismo mais exacerbado com China, e muita gente falando até, vou investir em Vale, produtora de minério, que vai se beneficiar de um crescimento de China que viria de infraestrutura, porque historicamente o crescimento de China veio de infraestrutura. Mas quando a gente olha para frente, até o que estava sendo anunciado no começo do ano, é que o crescimento de China não viria de infraestrutura, viria do setor de serviços. Seria com, assim, setores de atividade econômica, até com o chinês voltando a sair de casa, de viagens, que o período de lockdown lá acabou sendo muito, muito mais extenso do que a gente acompanhou em outros mercados. Então, viria de uma mobilização das pessoas na rua mesmo, demandando serviços e, assim, até mais demandando, assim, o percentual de que China impacta no minério versus na gasolina é desproporcional. A China tem muito mais, é uma consumidora muito maior de minério global, então logo qualquer movimento mexe muito mais, versus o que ela consome de gasolina. Mas a gente, relativizando o quanto é de cada um, a gente até deveria ver ela consumir mais, ver um aumento maior no consumo de gasolina do que de minério, porque seria com as pessoas voltando à rua e não por construção. Óbvio que China
China anda junto com o minério, não anda junto com a gasolina, tá? É importante falar isso. Mas essa volta da atividade impactaria outra dinâmica que não a dinâmica linkada à infraestrutura, porque nessa parte, sim, a gente realmente vai ver uma estagnação. Perfeito. Em questão, assim, otimista com os Estados Unidos e até mesmo o mercado brasileiro, qual a posição de vocês? Que é a visão global aí para o próximo ano, né? Posso expandir um pouco essa pergunta que você fez? Eu acho que a gente vale olhar qual que é a dinâmica que a gente está vendo do mercado dali para frente. Perfeito. Daqui para frente, né? Assim, numa janela de, por exemplo, 5 anos, que seja. Assim, não vou cravar nada aqui porque não é não é o ponto, assim, até o perfil de WHG a gente é uma casa muito dinâmica, então a nossa própria revisão de cenário, de posição, de estratégia dos fundos, vamos ver que todas têm uma gestão muito ágil, muito tática, muito dinâmica, então não é uma casa que vai ficar projetar um cenário de 5 anos e trabalhar com ele, mas o que a gente vê de dinâmica de mercado é que a gente vê uma dinâmica de mercado para os próximos anos diferente do que foi na última década. Então, a gente teve uma última década de inflação baixa, consequentemente juros baixos, que é um ambiente que favorece o crescimento do mercado, enfim, de ações, por exemplo, e quem estava posicionado em beta, que a gente chama, capturou esse momento favorável do cenário global, que é basicamente assim, o estágio que a gente fala capturar tá em beta, né? É surfar a onda. Então o dia tá bonito, o sol tá brilhando, o ambiente, a praia tá quente, então vamos no mar que tá ótimo, tá quentinho. Esse é ambiente favorável. Então os juros, a inflação tá contida, os juros são baixos, então é um ambiente de crescimento, as ações estão crescendo seus lucros, eu vou posicionar aqui que seja num S&P 500, num índice da vida e vou capturar esse movimento favorável do mercado. Isso é o que a gente viu na última década. Quando a gente olhar para frente, a gente vê que talvez o dia não esteja assim tão para peixe, que vai ficar capturando, surfando beta. Assim. A gente já vê uma dinâmica global mais desafiadora, por muitas das questões que a gente abordou aqui ao longo da nossa conversa. Então, a gente tem acompanhado níveis de inflação mais alta, até consequência de uma dinâmica de pandemia que a gente viu, questão de conflitos geopolíticos, que é outra dinâmica importante, que a gente viu aí uma sequência de guerras e de desafios entre regiões, que traz uma dinâmica mais instável. Consequência disso foi a desglobalização, um movimento de desglobalização que a gente viu. Tudo isso são fatores inflacionários e de incerteza. Então, a gente deve ver uma dinâmica de juros mais alta, num cenário amplo. Então, a gente agora viu essa acomodação da curva. É importante, eu não estou falando 24, tá? Eu estou falando o mercado para frente. Então, quem eventualmente talvez esteja tão posicionado em beta, não vai ter retornos tão interessantes quanto quem teve na última década, porque o ambiente não vai estar tão favorável para beta. Não é só vou estar aqui posicionado no índice, que o índice vai crescer porque está tudo crescendo, porque o ambiente está para crescimento. Não, a gente estava acompanhando um ambiente mais desafiador. E aí, quem que vai sair mais satisfeito aqui, que a gente vai falar, né? Quem sai na chuva, de guarda-chuva está protegido, ou seja, você tem um instrumento aí que é capaz de te blindar desse cenário. O que é isso? Na nossa cabeça, é um fundo ou a forma de instrumento que você escolher investir, que é capaz de gerar alfa, ou seja, de gerar retorno dentro de um ambiente estável. Então, aqui na WHG, né, que eu falei do WHG Global Long Bias, a gente tem um fundo que ele tem posições tanto compradas quanto vendidas, então, ou seja, long bias, né, funciona como um hedge fund global, então que ele pode se beneficiar tanto de um cenário de alta quanto de um cenário de queda, porque ele pode ficar nas duas pontas e que sabe fazer essa leitura de cenário macro e escolher os nomes vencedores. Porque dentro desse cenário é óbvio que vão ter nomes vencedores, que a gente está falando aqui talvez não é um nome que todo mundo vai crescer. Mas quem estiver bem posicionado vai sim. Quem souber, e do ponto de vista das ações, né, são empresas que estando bem posicionadas vão crescer.
E do ponto de vista do investidor, é quem souber ler esse cenário e fazer as melhores escolhas, que é o que a gente se propõe a fazer. Então, eu posso te falar que sim, eu estou otimista. Tenho certeza que vai ter muita oportunidade, tem muita ação que desvalorizou muito, então tem muita oportunidade de ponto de entrada, de compra, ou mesmo de novas tecnologias. Eu acho que isso é muito legal. Quando a gente olha para frente, cada vez mais tem novas vertentes de investimento ou de produtos investíveis, de opções de empresas, com toda essas novas tendências que estão surgindo. Então, o AI, que foi um caso esse ano, foi o case de inteligência artificial, que estava posicionado, quem soube surfar. Então, eu acho sim que tem muitos fatores para você estar otimista. O ponto de vista é que você tem que estar bem posicionado. Eu não acho que todo mundo eu não acho que a dinâmica está fácil. Adoraria que tivesse, mas eu não acho que o mercado já está fácil, entendeu? Isso para todo mundo. Para o investidor institucional, para o investidor pessoa física, para nós que somos aqui agentes de mercado também, né, que dependemos de uma dinâmica de mercado, ainda vejo um cenário desafiador, mas acho que quem estiver bem posicionado vai colher muitos frutos, justamente por se diferenciar. Perfeito. Ótima análise. Adorei. Pietra, um último comentário, na verdade. Se tu tivesse que dar um conselho para o investidor para encarar esse próximo ano, que conselho você daria? Eu tento falar você, mas às vezes o tu ele acaba aparecendo. Mas que conselho você daria? Eu vou ter que ser, você me colocou numa saia justa, porque não tenho outro conselho a não ser invista na WHG pela Faz Capital. É o meu conselho. Mas tirando esse seria o meu Adorei. melhor conselho. Mas assim, o que eu quero dizer por trás desse conselho? Escolha ativos descorrelacionados. E até uma vez eu falei isso, falaram, o que é, né, ativos descorrelacionados? É diversificação, mas assim, é mais do que você estar diversificado entre renda fixa e bolsa, é você entender se os ativos da sua carteira eles vão andar juntos. Se eles forem, se tiver se tiver não quero nem pensar, mas uma bomba nuclear, vai tudo cair, daí o menor dos seus problemas vai ser sua carteira de investimento, entendeu? Mas assim, tirando esses eventos, uma pandemia, que assim, são eventos gerais, entenda se eles vão caminhar para o mesmo lado. Se você está com muita exposição, por exemplo, em regiões que têm a mesma dinâmica, é isso que eu digo de ativos descorrelacionados. Se um cair, o outro vai sustentar ou subir, ou vai andar na outra direção. Tá? Porque às vezes, não, então eu quero internacionalizar minha carteira. Aí a pessoa pega e internacionaliza tudo em 5 big caps dos Estados Unidos, 5 mega caps. Elas vão andar juntas. Se tiver um problema em uma, é muito, assim, se uma O meu cair... setor, né? assim, potencialmente as outras também vão cair. Então, não faz isso, assim, então estou favorável com o Brasil. Eu vou colocar nas maiores estatais. Vai tudo andar junto se tiver uma questão política. Então, assim, olha essa questão de descorrelação. E por que eu falei de WHG, né? Assim, é porque a gente trabalha mesmo com ativos descorrelacionados. A gente busca, descorrelação é um dos nossos principais mandatos. Então, esse é um pilar do meu conselho. E o outro que eu falei que era investir pela Faz Capital, que nesse dinâmica que a gente está vendo, você vai precisar estar bem instruída. É o que eu falei, a narrativa muda muitas vezes. Até, assim, que meu dia é estar com... Eu falo que da porta para fora eu sou a WHG, da porta para dentro eu sou o meu cliente. Então, eu vejo muito essa dinâmica de estar com a gestão e estar ao mesmo tempo com os investidores. Às vezes até eu me perco e falo, mas até ontem a gente estava falando de hard landing, agora a gente está sentando na reunião e discutindo soft landing de novo. Como que mudou tão rápido? Então, assim, dada essa dinâmica de mercado, é importante você estar bem amparado. Então, busque descorrelação e faça isso com instrução. Perfeito. Acho que você respondeu perfeitamente. Pietra, muito obrigada pela tua presença, por aceitar nosso convite de bater esse papo com a gente.
Tenho certeza que você ajudou a entregar muito valor aqui no evento. E é isso. Muito, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui, eu que agradeço, Thales, é sempre um prazer, é um sucesso esse evento, parabéns vocês por tudo que vocês estão se propondo aí para entregar, e também parabéns para quem está se preparando, assim, encerrando esse ano com chave de ouro e se preparando para o próximo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de virada de ano, acredito muito. Para mim não tem essa de, vou deixar para 24. Assim, eu tô nunca estive com tanto sangue no olho. Esse final de ano, para mim, é onde eu zero todas as minhas pendências. E, É um assim, fechamento de ciclo, né? então é muito bom fechar Também ele. encaro dessa forma. É É, super para mim, assim, importante. deixa para 24, eu só falo isso no primeiro dia de 24. Até, 47, 48 do segundo tempo é jogo. A gente está jogando. Então, fechar o ano bem. Eu agradeço esse convite, porque para mim fechar o ano com vocês também é bem. Parabenizo vocês e também quem está assistindo de estar fechando o ano dessa forma e de já construindo para os próximos. Desejo a todos boas festas e agradeço muito o convite. Espero estar presente no próximo. Com certeza. Muito obrigada, Pietra. Pessoal, fiquem ligados para a nossa próxima programação. Até lá!